meus queridos amigos e irmãos, começa mais um podcast bíblico. Se você nos acompanha pela TV, pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. A nossa missão aqui é estudar um capítulo da Bíblia por dia e a nossa meta é estudar a Bíblia por completo. Então, a gente está junto aqui nessa missão, já estudamos Provérbios, Eclesiastes e agora estamos em Mateus. Então, já prepare a sua Bíblia Sagrada. Abra ali no Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. E hoje vamos estudar o capítulo 4. E é bênção do início ao fim. Você precisa ficar ligado, porque são muitos versículos. Estamos falando aqui sobre a vida e o ministério do nosso mestre, do Messias, nosso Salvador, sobre Jesus. Então fica ligado que cada versículo tem uma revelação preciosa para a sua vida. E além de você ir de casa, que sempre nos acompanha, está ligadinho nos programas, também estou em excelente companhia aqui nos estúdios. Inclusive, eu começo aqui apresentando meu marido. Que honra! Essa companhia é tão excelente que eu resolvi casar com essa companhia. Pastor Wallace, seja muito bem-vindo. Olá, vou tentar ser formal, né? Olá, dona Júlia. Obrigado por estar aqui, pela oportunidade, o convite de estar participando e falando da palavra de Deus, que será sempre um ensino, um aprendizado muito edificante, falar das coisas de Deus e que fortalece a fé e o coração. E eu sei que vai ser mais uma programação e que vamos sair daqui com a edificação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, eu creio. Quem também está conosco aqui nos estúdios é o pastor Caio. Pastor, tudo bem? Quais as suas expectativas para o programa de hoje? Tudo bem, dona Júlia, pastor Wallace. Eu creio que a vida dessa pessoa, né, vai ser muito edificada pela programação de hoje, né? Que o Espírito Santo venha falar a cada coração e eu estou com uma expectativa muito grande para que Deus venha falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém, eu creio, ele vai falar, mas você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado, como eu falei, cada versículo aqui tem uma chave muito preciosa, então que você preste atenção em cada detalhe, e não só aqui no podcast, mas Deus quer continuar falando com você assim que termina o programa, né? Quando você vai orar ali, vai ter o seu momento com Deus, quando você faz a sua leitura da palavra, não só de Mateus, mas enfim, qual livro você estiver lendo, estudando, Deus quer falar com você no seu particular. Então, vamos hoje estudar Mateus capítulo 4, vamos falar sobre a tentação de Jesus, Jesus na Galileia e os primeiros discípulos. Você sabe quais foram os primeiros discípulos que Jesus chamou? Vamos estudar isso hoje também. Como sempre ensinamos, vamos fazer aquela oração antes de começar a leitura, convidando o Espírito Santo. E vou pedir aqui para o meu esposo trazer essa bênção para a gente, por favor. Claro, vamos agora orar. Isso é um ensinamento também, né? Sim. Toda vez que você for fazer a leitura da Bíblia Sagrada, faça uma oração pedindo a Deus a direção, porque é mais do que um livro, um texto ali frio. Ali são as palavras, a Bíblia Sagrada é a própria voz de Deus. Então vamos agora, eu convido você a fechar os olhos onde você estiver e fazer essa oração conosco. Querido Deus, amado Pai, chegamos-nos diante de Ti, Senhor, na Tua presença. Não poderíamos, ó Deus, começar esse estudo sem a bênção, a direção do Teu Santo Espírito. E é o que nós pedimos e precisamos. Meu Deus, a Tua palavra diz que as Sagradas Escrituras, toda ela é divinamente inspirada pelo Senhor. Meu Deus, e nós entendemos que é a Tua voz falando conosco. Por isso, ó Deus, eu te peço que aqui nessa tarde de comunhão, de alegria, e aqui, meu Deus, mesmo ocupando cargos eclesiásticos, sendo pregadores da palavra, nós estamos aqui literalmente sem um estudo, onde vamos estudar e aprender da Tua palavra. Então, que o Senhor nos use e nos ensine também, ó Deus, através do conhecimento das Sagradas Escrituras. Amém e graças a Deus. Amém, muito obrigada. E assim podemos dar o start no nosso estudo. Lembrando, como nós mostramos aqui a divisão lá naquele programa, o primeiro, você lembra? A visão teológica, o panorama geral. Nós vimos que o capítulo 1, 2 e 3 é a introdução, quando mostra ali a genealogia de Jesus, a história, logo quando ele era criança, o batismo de Jesus, e agora, no capítulo 4, a gente entra na primeira sessão, que nós podemos dar um nome aqui, vai contemplar desde
desde o capítulo 4 até o capítulo 7, falando sobre o anúncio do reino. A gente vai ver isso muito claramente nesses capítulos. E quando nós olhamos para o capítulo 4, é o início do ministério de Jesus, a tentação, a chamada dos discípulos, e também vamos ver já a realização de alguns milagres. E nós temos nesse capítulo aqui o cumprimento de profecias. Nós vemos no capítulo 4, versículo 14 até o 16, onde há uma citação de Isaías 9, né, que vai dizer que após Nazaré, Jesus vai morar em Cafarnaum, que fica na região de Zebulon e Naftali. E é, na verdade, para se cumprir o que o profeta falou. Muito interessante aqui, a gente sempre está olhando que Mateus deixa isso claro, o cumprimento das profecias, que Jesus era o Messias prometido. No versículo 1 e no versículo 2, a gente vai ler o seguinte: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Antes de analisar aqui a resposta de Jesus, a gente pode perceber, né, como nós estudamos ontem no capítulo 3, Jesus acabou de ser batizado. Acabou de acontecer aquela cena maravilhosa onde estava Jesus, o Filho, o Pai, o Espírito Santo, e o Pai fazendo aquela declaração sobre o Filho. Este é o meu Filho amado que me traz alegria. Esse é o meu Filho amado que me dá prazer, que compraz a minha alma. Então, olha que palavras que Deus lança ali sobre o seu Filho. Então, a gente pode encarar como sendo um episódio de vitória, muito positivo, não é verdade? Exatamente. E quando nós olhamos o capítulo seguinte, já mostra que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. E, pastor Caio, o Espírito Santo fez isso com Jesus? Levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo? Como assim? Exatamente. A gente vê aqui, dona Júlia, que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para quê? Para trazer um ensinamento, né? Tem pessoas que elas vão para o deserto com as suas próprias pernas, né? É no caso de Elias, né? A Bíblia fala que quando ele foi ameaçado lá pela Jezabel, a Bíblia fala que ele correu para o deserto. Mas nesse caso aqui é o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para trazer um ensinamento, né? E ele vai mostrar lá na frente, né, que ele vence, né, ali no deserto. Então, não quer dizer que a pessoa, eu tenho o Espírito Santo, ela não vai enfrentar deserto. O próprio Senhor Jesus falou isso, né? Lá em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Então, às vezes, a pessoa vai passar por esse deserto. A questão não é passar pelo deserto. É você passar e vencer no deserto. Porque tem muitas pessoas que elas ficam no deserto, não é verdade? Exatamente. E a gente vê que ali o Espírito estava com ele. O fez lembrar aqui de vários textos que foram arma para ele poder avançar ali contra o ataque do diabo. Então, a gente vê que, mesmo após uma grande vitória, Jesus teve momentos de dificuldade. O senhor falou, né? Não estamos isentos de passar por problemas. Mas, pastor Wallace, a gente vê que não podemos baixar a guarda. Vai vir o momento de dificuldade, vai vir o deserto, o Espírito vai estar conosco nos sustentando, mas a dificuldade vem, né? Exatamente. E assim a gente vê, né, Ju, aqui que o Senhor Jesus, como você havia citado, acaba de sair das águas do batismo, é revestido do Espírito Santo, e ali é o momento que ele se ouve do Pai o quanto estava se agradando da atitude dele, e já o seguinte capítulo mostrando a provação, né, que é a tentação de Jesus. Isso nos mostra, sabe, que a vida de oração, de comunhão com Deus, eu entendo que a oração e a nossa comunhão com Deus, ela não afasta, sabe, Satanás, o diabo e as suas tentações, mas ela nos fortalece para resistir às tentações. Então, talvez que seja até uma palavra que alguém estava em casa precisando. Poxa, eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho vivido em santidade, e eu não compreendo porque esse ataque, essa fúria do inferno, essa luta se levantando na minha vida, eu não compreendo se eu sou de Deus, porque essas coisas estão me acontecendo. Justamente por isso. Porque quando a gente está buscando a Deus, está perto de Deus, se a gente observar, conforme o pastor Caio disse aqui, e a Bíblia Sagrada nos afirma, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto e diz claramente, para ser tentado.
Então, Jesus estava em jejum, em consagração, foi o Espírito Santo que o impeliu, que o conduziu ir ao deserto. Então, a gente observa que não era bem Satanás que estava atacando Jesus, mas era Jesus que estava atacando o inferno, o mundo espiritual, se consagrando, se preparando, buscando ali a Deus, a presença do Senhor. E ali talvez foi só a resposta à fúria do inimigo. Então, que isso sirva de consolo para você em casa. Se você tem buscado a Deus, tem ido à igreja e as lutas têm se levantado, saiba que com Jesus não foi diferente. Isso significa que você está perto de Deus e isso não vai afastar as tentações de Satanás, mas vai te fortalecer para você vencer as tentações de Satanás. Exatamente. Quando olhamos para o deserto, vemos que é um lugar de total dependência de Deus. De uma comparação que Mateus vai fazer novamente. Lembra que o público, a audiência original é o povo judeu e aqueles que conheciam os costumes. A gente vai ver que ele sempre compara também com Moisés. E nós vemos muito parecida a história de Jesus com Moisés. Moisés é um tipo de Jesus, assim como José, assim como Josué e tantos outros personagens. O que isso quer dizer? Que eles são parecidos. É como se Moisés estivesse apontando para Cristo. Moisés foi o libertador, assim como Jesus também é o nosso libertador. Tem a questão do Egito, e com Jesus tem lá, do Egito chamei meu filho. Tem o fato das crianças serem mortas, né, numa matança ali que o rei Herodes falou, enfim. Nós vemos o Mar Vermelho também, é uma simbologia do batismo, e Jesus também passou pelo batismo. E quando falamos sobre o deserto, aqui também tem algo interessante, porque o povo, juntamente com Moisés, ficaram 40 anos no deserto, não foi? Sendo provados, porque Deus queria conhecer o coração deles. Da mesma forma, Jesus, ele também foi tentado. Aqui já é diferente, não foi provado, ele foi tentado, né? E nós podemos ver que foram 40 dias, até o número é parecido, né? Porque não é à toa, não é por acaso. E nós vemos a diferença de comportamento, a diferença de postura entre o povo no deserto e Jesus. Enquanto o povo não sabia esperar e confiar em Deus, que já tinha feito tanto por eles, eles não confiavam, não criam, o pecado era a incredulidade, a gente vê que Jesus sabia confiar, sabia crer na provisão do Senhor. Ele não reclamou, não murmurou, não exigiu. Já o povo teve outra postura, né, pastor? Exatamente, né? Jesus, ele aqui tem uma outra postura porque ele está sendo dirigido ali pelo Espírito Santo. Eu estava lendo aqui até essa parte que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, então ele tinha garantia, né? Ele tinha garantia, ele estava embasado pelo Espírito Santo. Quando você vai para o deserto sem ter o Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo, você está sem a garantia, não é? E a gente vê justamente essa diferença, né? Jesus, ele vence no deserto porque ele está sendo guiado ali pela palavra, né? E o povo no deserto, ele recebiam a palavra, mas eles não estavam dando ouvidos àquela palavra, né? Uma coisa que me chama aqui a atenção, né? Que quando Jesus ele estava com fome depois de ter jejuado, né? O diabo, ele tenta muito a gente nos momentos de necessidade. Surgem momentos de necessidade na nossa vida, o diabo vai vir, né? Às vezes é uma necessidade aqui. Jesus estava com uma necessidade biológica, mas às vezes é uma necessidade na vida sentimental, emocional. Às vezes é uma necessidade emocional, uma necessidade financeira. Então, o diabo, ele se aproveita desse momento que a pessoa está debilitada para, né, investir pesado na vida dessa pessoa. E se a pessoa não tem a palavra de Deus, ela acaba caindo, né? Exatamente. A gente leu aqui, né, o diabo falando para Jesus: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E aí Jesus responde com a palavra: mas as escrituras sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Né? Aqui eu estou lendo na tradução da linguagem de hoje, mas na Arca vai dizer: nem só de pão viverá o homem, né? Acho que muitas pessoas conhecem esse versículo. Da mesma forma, de repente, você conheça vários versículos, mas como usar? Em que momento usar? Aqui a gente tem que se esforçar para guardar a palavra, viver a palavra, e nesses momentos de luta a gente vai se lembrar. Porque a gente até conversava antes de vir para cá, e a gente falava sobre isso, né? Você trouxe a questão de que o diabo, ele sempre vai colocar uma dúvida no coração do homem. Ele sempre vai fazer ele questionar: será que Deus disse isso mesmo? A gente percebe que a estratégia é a mesma.
é a mesma. O diabo não tem essa criatividade nem para mudar a estratégia. É sempre o mesmo jeito. Pode-se mudar o instrumento que ele usa, mas a intenção e o método é a mesma coisa. Colocar dúvida no seu coração. Então a gente vê aqui, você é o Filho de Deus? A gente vê ele questionando Jesus na sua identidade. Sendo que o próprio Deus, o pai dele, acabou de falar isso. Havia afirmado, né? O meu filho amado em quem me comprazo, chamando de filho Aí, amado. 2, 3 versículos depois, o diabo já vem colocar interrogação. Você falou, né, que o diabo ele não muda nem a frase, ele só muda o sinal, o ponto de interrogação. E de fato, a gente vê isso, aconteceu no início de tudo, lá na criação, a gente vê como o diabo colocou a dúvida no coração de Eva. O Senhor já havia afirmado que não comesse do fruto, porque então morreria. E ali o diabo ele coloca, mas foi assim mesmo que Deus disse? Quem comer do fruto morrerá? E aí a gente vê também com Jesus, se tu és o Filho de Deus, querendo trazer a dúvida. E a gente vê hoje também nos dias atuais. Ele fazendo da mesma forma, querendo colocar dúvida no nosso coração, uma certa incerteza, sabe, um certo medo. E quantas pessoas atribuladas, sabe, oprimidas, com dúvidas que o diabo vai surgindo e vai colocando dentro do coração dela. Então, se aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que você tem como uma palavra de Deus para você, aquilo que foi, sabe, algo que despertou no seu coração através da palavra, que você creia nisso de fato e não deixe as dúvidas do inimigo, sabe, persuadir e te convencer. Você é o que a Bíblia Sagrada diz e o que Deus afirma a teu respeito. Continuando aqui, nós vemos que Jesus responde com a palavra, foi a primeira tentação. No versículo 5, em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, de novo, olha só como ele não tem criatividade nenhuma. E a gente está aqui para poder revelar qual que é a artimanha do diabo contra a sua vida. É a dúvida, é questionar aquilo que Deus fala, o que a palavra fala. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras dizem, já que Jesus usou a palavra contra o diabo, então pronto, então o diabo vai usar agora a palavra também. Pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os anjos cuidem de você e eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos com pedras. O diabo está falando do Salmo 91. Ele está usando da palavra das Escrituras. Mas Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Aqui a gente vê como nós precisamos conhecer a palavra, porque o diabo está citando a própria Bíblia. E às vezes nós não conhecemos. Se a gente falar aqui algum livro da Bíblia que é só uma folha, pode ser que essa pessoa de casa não saiba nem citar. Ou algum texto, que muitas pessoas fazem isso, pegam um texto fora de contexto, ou até inventam algum ditado popular, e a pessoa acha que aquilo realmente está na Bíblia. Ou pegam um texto e realmente interpretam mal, como o diabo fez aqui, botou num contexto completamente errado, querendo dar justificativa para o erro, para poder Jesus se jogar dali. Então a gente tem que conhecer, né, pastor Wallace, não só o que as Escrituras dizem, mas também a interpretação correta, porque o diabo usou a palavra. Exatamente. Então, quando você tem o conhecimento, você tem propriedade nisso. E por isso que Jesus ele respondeu e só tudo que ele respondia era através também de textos bíblicos, com a palavra e com uma certeza, ou seja, com uma propriedade, porque ele sabia, entendia aquilo que estava dizendo. E a gente vê aqui também, sabe, o pastor Caio falou, a necessidade, é onde Satanás ele nos tenta, como acontece nos dias atuais, e aqui a gente vê também, sabe, com uma arma letal, porque a Bíblia diz, né, que a soberba, Deus abate o soberbo, sabe? Então a gente percebe isso também e o colocou no lugar mais alto do templo e disse, você é o Filho de Deus, jogue-se, pois as Escrituras Sagradas afirmam. Então, assim, ele quis, né, entregar, olha só o que você pode ter, olha o que você pode receber. E isso traz, sabe, de certa forma, um sentimento ao coração do homem. Olha, isso tudo aqui pode ser meu, uma certa vaidade, uma certa soberba, se prostrado me adorares, né? Era a proposta de Satanás. Então, a gente vê a necessidade, a forma que o diabo age, né, nas emoções, na vida espiritual, na financeira, seja qual for, e também querendo colocar, às vezes, esse tipo de sentimento, sabe, uma certa vaidade, uma certa soberba, e isso é muito perigoso. E fazendo um gancho, dona Júlia, eu estava ouvindo aqui o pastor Wallace falando, fazendo um gancho um pouco de Mateus capítulo 3, né? Quando a senhora fala de João Batista, ele sabia quem ele era.
E Jesus, ele sabia. Você vê que quando a pessoa sabe quem ela é e para que ela veio, né? Tudo aquilo que o diabo fala não vai surgir como efeito. Você vê que ele fala aqui, se tu és o filho de Deus, na primeira tentação. Depois ele fala, se tu és o filho de Deus, na segunda, né? Na terceira, se tu és o filho de Deus. Você sabe que tem muitas pessoas que são mente fraca, ainda não sabem o que é. Uma pessoa fala aquilo, uma mentira com insistência, acaba virando uma verdade para ela. Ela pega aquilo ali como uma verdade, mas aquilo ali é uma mentira, porque na verdade ela ainda não sabe a identidade dela, né? Ela é aquela pessoa manipulável, né? Então o diabo, ele insiste aqui, o diabo trabalha na insistência, né? E é isso que tem derrubado muitas pessoas. A pessoa, ela ainda não tem uma identidade formada e o diabo acaba insistindo. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. E muitas pessoas acabam caindo nisso aí. E a gente vê no versículo 11, então o diabo foi embora e nunca mais tentou contra Jesus, que nada. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Aqui a gente vê a provisão de Deus para Jesus, que venceu aqui todas as tentações. E o diabo tentou novamente, não assim no deserto, mas ele se levantou contra várias e várias vezes e vai continuar fazendo isso com essa mesma estratégia, com a dúvida, se aproveitando da sua necessidade, do desejo, da cobiça dos olhos. Vou correr aqui que a gente só leu 11 versículos e já está acabando o nosso programa. A gente vê no versículo 12, que do 12 ao 14, o cumprimento de mais uma promessa, o que eu citei aqui no início, né? Jesus começa o seu trabalho na Galileia. E a gente vê a primeira pregação de Jesus: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Aqui a gente vê ele continuando, né, a mensagem, é como se testificasse: o que João Batista pregou está correto, é muito importante, se arrependam. A gente vai ver muito isso quando Jesus se encontrava numa situação ali até onde havia pecado, ele curava, libertava, mas ele falava: vá e não peques mais, porque a gente precisa ter arrependimento e fruto de arrependimento, foi o que falamos no programa anterior. Do versículo 18 ao 22, ele vai chamar aqui 4 pescadores, começando com Simão, também chamado Pedro, e André, olha aí, os primeiros. E depois, mais um pouco adiante, Tiago e João, filhos de Zebedeu. No versículo 23, já para o final, nós vamos encontrar Jesus ensina e cura muita gente. Ele andou pela Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Aqui a gente vê que o chamado já é diferente do de João Batista, né? As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria, ou seja, nem era a cidade onde ele estava, era as cidades vizinhas, né? Por isso, o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, da Decápolis, né, as 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficam do lado leste e também do Rio Jordão. A gente vê aqui que Jesus pregava o arrependimento e os milagres vinham para testificar esses milagres. E nós podemos perceber, ele começou a pregar, mas já tinha maturidade para isso, né? A gente vê que para começar a falar da palavra, iniciar o ministério, você não começou, entrou na igreja um dia, no outro já estava servindo. Não é assim, existe um preparo, né, pastor Caio? Exatamente, a pessoa, ela não caiu de paraquedas, né? Ela tem o processo, o passo a passo, né? Até para que a pessoa não venha, né? A gente vê aí o exemplo desse menino aí, né? Você vê, a falta de maturidade, né, no ministério não faz com que a pessoa expresse Jesus. Faz com que a pessoa expresse qualquer outra coisa, palhaçada, né? Ela não consegue mostrar a glória de Deus, né? Quando a pessoa tem esse preparo, é diferente. Ela ela expressa de verdade a glória de Deus. Maturidade é a palavra. A gente não vou colocar aqui uma idade certa, né? Não sei como crianças, porque crianças realmente têm que ter um cuidado, né? Estão ali ainda aprendendo, formação, ensinando, enfim. Mas maturidade, tem gente que tem muita idade, mas também não alcançou ainda a maturidade, enfim. Mas que a gente possa se preparar. Será que estamos dando ferramentas para o Espírito Santo? E quando nós vemos aqui sobre os pescadores, rapidamente, só para você
Para a gente concluir, eu passei bem rápido, a gente vê que eles responderam ao chamado de Jesus imediatamente. E quando nós ouvimos Jesus nos chamando, precisamos responder da mesma forma, né? Com certeza. E aproveitando o chamado, eles eram pescadores, cada um tinha uma função, uma profissão, ou seja, significa que tinham uma certa maturidade, não muita idade. Eram jovens, eram bem novos, mas já tinha essa certa maturidade, já desenvolviam uma profissão, um trabalho. E aproveitando o que você falou, que de fato, quando o Senhor Jesus nos convida, de pronto eles abrem mão. E observe que eles não abrem mão para seguir a Cristo porque a vida deles estava andando tudo errado. Pelo contrário, eles trabalhavam e estava dando tudo certo. Assim, exceto ali o caso de Pedro, que tem aquela questão da pesca, mas era a profissão dele que ele sobrevivia aqueles anos todos. Então, da mesma forma, a gente precisa atender o chamado de Jesus, estar sensível à voz dele. Aqui, o pastor Caio, a mim também, eu tive que passar por esta etapa. Tinha sonhos pessoais, particulares, tudo pela frente, aquilo que eu nunca imaginei que estaria um dia aqui pregando a palavra, que seria um pastor. E não estava dando errado, né? Exatamente. Eu tive 3 grandes oportunidades no mundo secular, sabe? E foi nessa ocasião em que eu assumi o chamado e vim para Jesus e comecei a anunciar a palavra. E que sirva também para essa pessoa em casa, que se você recebeu o convite de Jesus, é agora, a ordem é expressa. Não perca tempo e não espere mais, porque o Senhor Jesus, ele tem pressa de te receber na presença dele e de te abençoar. Até o capítulo 7 a gente vai ver Jesus ensinando, ou seja, tirava ali o engano, a mensagem errada, ideias erradas que muitos poderiam ter, anunciava o reino, ou seja, ensinava o que era certo, ensinava a verdade dos céus e os milagres que vinham para testificar essa mensagem. Jesus se tornou muito conhecido e a gente está só no início dessa história maravilhosa. Para a gente encerrar de fato, nós temos o comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Mateus capítulo 4, ele diz assim: depois de 40 dias e 40 noites em jejum, o Messias enfrentou o tentador no deserto. Ora, se Jesus tivesse negado a sua condição de filho de Deus, aquilo que o Pai declarou no momento do seu batismo, certamente todo o seu ministério estaria comprometido. Entretanto, no confronto com o diabo, ele mostrou que o conhecimento das Escrituras é a arma poderosa contra todas as manipulações satânicas. Ele nos mostrou que, da mesma forma como o pão diário sustenta o corpo, a palavra de Deus nos torna espiritualmente fortes e sadios e dá condições para permanecermos firmes diante das tentações. A única maneira de derrotar o diabo e suas armadilhas é usar o que está declarado na Bíblia, pois assim nenhuma tentação permanecerá de pé. E assim nós encerramos Mateus capítulo 4. Muito obrigada, missionário, e obrigada, pastor Caio. Eu que agradeço, dona Júlia, pastor Wallace, aos amigos que estão nos assistindo. Eu creio que tudo aquilo que foi dito, né? Tudo aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo, falou com você que está em casa. E eu creio que você foi muito abençoado e também nós fomos muito abençoados, né? Eu creio. E muito obrigada, marido. Nada, esposa. Com certeza é um privilégio estar aqui. E mais do que ensinar, a gente também vem aprender. Porque o programa já diz, é um estudo mesmo da palavra. Sim. E quando a gente estuda, a gente aprende. E que você também faça sempre parte desse estudo, aí do outro lado, e aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado a todos por essa oportunidade e que Deus continue abençoando a programação. Amém! E prepara a sua Bíblia, porque vamos virar a página e agora a gente vai para o Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 tem essas mensagens tão cruciais sobre o reino de Deus. Como funciona o reino de Deus? A gente vai aprender isso amanhã, então já estuda, leia o capítulo e volte amanhã para mais aprendizado. Fica aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Até lá!
E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!